Olá, meu nome é Priscila, eu sou pesquisadora no Instituto de Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein e vou comentar hoje com vocês sobre a epidermólise bolhosa, tanto os aspectos clínicos como genéticos dessa patologia. O próprio nome da epidermólise bolhosa já consegue dizer para a gente do que se trata essa doença, né? Epiderme vem de pele, lise consiste em quebra, e bolhosa é o termo que se refere à bolha. Então, são as bolhas que se surgem na pele após uma quebra dessa camada da pele mais superior, que é chamada de epiderme. É importante a gente comentar que a epidermólise bolhosa não é uma patologia apenas, é, na verdade, um conjunto de uma série de doenças relacionadas aos epitélios. Isso pode comprometer tanto a pele externa, como também a pele que reveste os órgãos internamente, tá? A EB, ela não é uma doença contagiosa, tá? Ela é uma doença de pele de origem genética, que foi dividida em 4 grandes subtipos que vamos comentar a seguir, tá? Ela não tem cura ainda, né? E as pessoas com EB, elas são conhecidas popularmente como pessoas borboletas, né? Já que a sua pele é tão frágil quanto a da asa de uma borboleta. Tanto o comprometimento desses sintomas podem variar de sintomas até mais leves como até mais graves, tá? E essas pequenas bolhas e feridas que surgem na pele, elas acontecem após pequenas pressões, fricções, ou até mesmo sobre o calor em que incide nessa pele. Olhando aqui para um diagrama de pele, a gente consegue entender quais são as principais camadas desse principal órgão do nosso corpo, né? Então, a camada mais externa, que é a epiderme, a gente tem uma membrana basal que divide para uma camada mais inferior, chamada de derme. Dependendo dos níveis de clivagem, aonde começam a surgir as bolhas, esses distúrbios ganham nomes de subtipos diferentes. Existem 4 grandes subtipos, como a gente comentou lá em cima. Então, a gente vai conhecer agora a EB simples, que é a EB que está comprometendo mais a camada da epiderme, a EB juncional, que ocorre aqui nessa membrana basal, tá? E a EB distrófica, que é numa camada mais inferior dessa derme. A EB Kindler, que é o 4º subtipo, ele pode acontecer em qualquer região dessas camadas da pele aqui de bolha, tá? Se a gente for fazer uma analogia com a função que as proteínas têm na pele, elas vão funcionar como se fosse um adesivo, né, que mantém essas camadas de uma maneira mais unida e uniforme. Na EB, existe uma mutação genética ou uma alteração que faz com que essas proteínas percam a sua função e se encontrem ausentes aqui nesse processo de adesão. Então, a gente vai ver que essas bolhas vão surgir e vai formar um destacamento dessas camadas. E esse destacamento pode acontecer pelos traumas simples, né, pressão, fricção, calor, ou mesmo no dia a dia por um simples toque. Existe um outro tipo de EB que a gente não vai comentar aqui nessa aula, porque ela não se enquadra nos grupos de epidermólise bolhosa, que é uma chamada epidermólise bolhosa adquirida, tá? Ela é uma doença que não é hereditária, né? Ela compromete sim a pele, mas ela tem uma origem autoimune. Então, ela não está envolvida aqui nesse grupo dessas grandes doenças, e ela não é classificada dentre as epidermólises bolhosas de origem genética. Bom, então, vamos olhar, né, o que é EB? Se a gente for olhar para essas camadas da pele, a gente vai ver que proteínas exercem o seu papel dependendo da sua localização. E é por isso que o comprometimento dessas camadas, ela está intimamente localizada com a localização também dessa proteína, tá? Então, aqui já tem a direção nessa figurinha da onde as proteínas estão localizadas. Quando a gente está falando de EB simples, a gente está falando dessas proteínas aqui envolvidas, a transglutaminase 5, a placoalbina, a plaquefilina, desmoplaquina, queratina 5, 14, plequitina, e aí mais raramente a gente vai ver comprometimento de BPP 230 e exofilina 5, que foi descrita mais recentemente, tá? A trindina, ela é responsável pela EB do tipo Kindler, né? E a gente tem essa proteína
exercendo o seu papel mais nessa camada superior. Porém, ela pode estar disseminada nas outras camadas também, e é por isso que a gente vê clivagem de bolhas em todas essas regiões. A EB do tipo juncional, ela está aqui localizada na lâmina lúcida. E as proteínas envolvidas são as integrinas, o colágeno 17 e a laminina. Já na EB distrófica, a gente vai ter um comprometimento do colágeno do tipo 7, e está localizado aqui na sublâmina densa, na camada mais da derme. Olhando para essa figurinha aqui já no nível mais molecular, a gente consegue identificar essas proteínas, tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia dessa estrutura numa forma de desenho, para ficar mais claro qual é o papel dessas proteínas. E vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, o colágeno 7, que é uma proteína bastante importante para fazer esse ancoramento da derme, e olhar para ele aqui, tá? Ele forma uma fibrila de ancoragem, né? Se ancora a outras proteínas, como por exemplo o colágeno 4, e faz exatamente uma ponte aqui, né? Permitindo com que essa camada mais superior da pele se ligue aqui na derme. Então, a gente vai ter uma série de proteínas que vão fazer esse processo de adesão, tanto na matriz extracelular, como também entre células. Na EB, a gente tem dois tipos de padrão de herança em termos genéticos. A gente tem tanto heranças do tipo autossômica dominante, como heranças do tipo autossômica recessiva, tá? A gente tem as EBs autossômicas dominantes e recessivas acontecendo principalmente na EB simples e na EB distrófica. Na EB juncional e na EB Kindler, a gente só encontra a autossômica recessiva, tá? Então, só lembrando um pouquinho lá da genética que a gente vê no colégio, a gente tem, por exemplo, para uma herança autossômica dominante, geralmente a gente tem uma alteração genética aqui representada por uma borboletinha, né? E essa alteração genética, ela pode ser passada do genitor para a sua próxima geração no índice de 50%. Então, a gente sempre tem uma chance de 50% de vir uma criança com EB quando um pai ou uma mãe já apresenta a EB do tipo dominante, tá? Quando a gente estiver falando de herança autossômica recessiva, aqui nesse caso é uma alteração genética que ela não é manifesta a princípio nos genitores. Então, o pai e a mãe têm um fenótipo saudável e têm alteração genética. E a chance de nascer uma criança com EB é 25%. Lembrando que para ter uma alteração genética, não necessariamente a pessoa vai ter EB, aqui nesse caso não vai ter, então ele vai ter 25% de chance de apresentar a alteração genética herdada da mãe e mais 25% de chance de herdar a alteração genética do pai, que pode ser igual ou pode ser diferente. Então, nesse caso, para ter uma criança que possa gerar uns filhos com EB ou carregar essa mutação, a chance somada aqui é 50%. Pode acontecer também da gente estar encontrando uma alteração genética que a gente chama de novo, tá? E essa alteração genética, ela não é que ela acontece somente nas dominantes, mas é com muito percentual de chance de acontecer, tá? Então, nesse caso, ela vai migrar ou segregar depois de acordo com uma herança autossômica dominante. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma herança genética diferenciada na distrófica. Então, a gente encontra alterações genéticas em colágeno 7 e são do tipo dominante, então a chance de 50%. E aí a gente vai chamar de epidermólise bolhosa distrófica dominante. Ou a gente vai ter também heranças autossômicas recessivas e a chance de 25% e vai ser a epidermólise distrófica recessiva, tá? Lembrando que para fazer um aconselhamento genético nesses casos, a gente nunca vai encontrar, tá? Nenhuma relação com sexo, nem a ordem do nascimento e nem do número de filhos, que é uma pergunta bastante comum que a gente vê com as famílias em que a gente já discute casos com EB. E como que isso acontece em sistêmico, tá? Esse comprometimento da pele, ele, como é um maior órgão do nosso corpo, ele funciona como uma barreira mesmo para uma série de invasões e patógenos.
À medida que a gente vai ter essa formação dessas bolhas, a gente tem uma série de patologias que vão se surgir logo na sequência dessa quebra dessa barreira, né? Então, a quebra dessa barreira, causada pelas mutações dessas proteínas, aumentam a penetrância de micróbios, alérgenos e substâncias irritantes e tornam essa pele mais frágil, mais sensível. Isso leva a uma disrupção mesmo do tecido, né? E o tecido fica inflamado, levando a infecções frequentes, prurido e coceira. Principalmente esses pacientes mais graves, onde esse nível de clivagem acontece aqui mais numa camada mais profunda, eles possuem uma dor crônica bastante constante. Tá? E aí, isso vai se estendendo para o corpo inteiro nos casos mais severos e nos níveis de clivagem mais profundos, principalmente nas distróficas e na juncional. Então, a gente vai ter comprometimentos sistêmicos envolvendo órgãos como o trato gastrointestinal, o trato renal, geniturinário, pode levar a osteoporose ao longo do tempo, a uma diminuição do crescimento, né, e uma diminuição também da absorção de nutrientes, e anemia crônica também ao longo do tempo. Por um outro lado, a gente também vê um processo inflamatório sendo estimulado com uma constância muito grande, né? E esse processo inflamatório, ao invés de ser benéfico, ele pode ocasionar fibrose, principalmente nas extremidades e nas feridas crônicas, fazendo com que esse tecido sofra constantes remodelamentos e levando a longo prazo a um maior risco de carcinogênese. Então, para a gente ter uma ideia, né, como a EB é bastante heterogênea no seu fenótipo, a gente tem uma série de quadros clínicos muito diversos, que podem variar muito desde o nascimento, então formações de bolhas em áreas extremas, aqui no recém-nascido, como até áreas que podem sofrer pequenas mutilações ao longo do crescimento, e podem se estender ao longo do corpo todo, comprometimento ocular, dentário, e a gente vai comentar disso ao longo da nossa discussão aqui sobre os subtipos de EB. Vamos começar então pela primeira camada da pele, né? A gente vai falar agora da EB simples, que ela ocorre principalmente na camada da pele mais superior na epiderme, e ela acomete 70% dos casos de EB, é o tipo mais comum, tá? Como a gente comentou antes, ela pode ser do tipo dominante ou do tipo recessiva, e as recessivas geralmente são mais graves do que as dominantes. Além disso, a gente tem 4 grandes tipos, mas a gente tem mais de 30 subtipos de EB. E dentre esses 30 subtipos, 3 são de EB simples aqui, que a gente vai dividir em EB localizada simples, intermediário ou EB simples grave, também conhecida como generalizada, tá? Tanto os genes podem ser iguais no seu acometimento, e a grande diferença desse tipo vai ser ou uma alteração genética ou os fatores externos envolvidos para essa mutação, tá? A gente tem casos, de novo, com dominante, excessivo, mutações novas para todos esses subtipos, e nas EBs mais graves a gente tem um acometimento maior dos órgãos internos. Na EB simples localizada, a gente vai ter um acometimento mais específico das extremidades. Os sintomas mais comuns são as bolhas, né, as manchas que podem acontecer, as unhas, elas ficam do tipo distróficas, elas mudam de cor, engrossam, mas elas não caem. A pele fica mais grossa também, mais suscetível a feridas, e essas bolhas, elas podem ir melhorando ao longo do crescimento e da puberdade. Chega numa fase adulta, geralmente a gente vê uma melhora dessas bolhas, tá? A formação dessas bolhas, ela pode ir sendo espalhada pelo corpo e também pode acontecer algum acometimento interno de órgãos aqui, envolvendo a constipação e bolhas mais internas, principalmente na infância, tá? Isso só nos casos de EB simples grave. Então, quais são os genes alterados, né? Lembramos queratina 5, queratina 14, plectina, KLHM24, queratina 14 quase sempre está sendo envolvida com as do tipo mais localizadas e intermediárias, e a queratina 5 mais com acometimento de quadros mais severos, tá? Mas isso não é regra, varia bastante do tipo da mutação.
A gente tem aqui a plequitina numa menor frequência e ela é um indicativo de possíveis acometimentos junto com distrofia muscular e atresia de piloro, mas isso também precisa ser verificado ao longo do crescimento, principalmente no momento que o recém-nascido está sendo atendido, tá? E aqui algumas imagens para vocês verem sobre alguns quadros clínicos que chamam atenção e são alertas para os casos de possíveis suspeitas de epidermólise simples. Vamos falar agora da distrófica, né? A EB distrófica, ela é a segunda mais comum dos quadros, mas que na vida real, ali, para quem está na assistência, para quem recebe o paciente de primeiro atendimento, ela é geralmente o tipo mais frequente que o médico vai se deparar, tá? Por quê? Logo ao essa criança vir ao nascimento, ela já começa a apresentar bolhas ali no próprio processo de parto. Então, pode acontecer um desvio completo da pele, da perna e dos pés, tá? E aí, a partir desse momento aqui, o recém-nascido precisa já de uma atenção maior nos seus cuidados. Então, embora seja 25% das EBs, a gente tem que ele é um tipo bastante comum no atendimento ao recém-nascido e também nos segmentos que a gente vê de sistema de saúde, tá? A EB distrófica, ela pode ser do tipo dominante ou recessiva, e dentre as EBs dominantes e recessivas, a gente tem que as dominantes, elas podem ser do subtipo localizada ou intermediária. E a distrófica recessiva, ela é intermediária ou severa. Esses são os subtipos mais comuns, tá? Existe aqui uma transposição de sintomatologias entre esses dois subtipos, que é bastante difícil de identificar e só se consegue dizer quando a gente faz teste genético para esses casos, tá? A EB do tipo distrófica, ela comete muitos órgãos, pele, órgãos internos, da constipação, tem um risco maior de carcinogênese, tá? A partir da adolescência, na primeira infância não, mas a partir da adolescência e na fase adulta, é um risco muito grande de carcinoma de pele. As feridas são mais crônicas, elas tendem a ficar mais fibróticas, né? E a gente tem feridas que abrem e fecham e feridas que não fecham mais. Vamos olhar aqui para as fotos para a gente ter uma ideia do que acontece no quadro clínico da EB distrófica. A proteína envolvida é sempre o colágeno 7, tá? Então, a gente pode ter desde quadros mais leves, como eu comentei para vocês, aqui são pacientes que têm dominante e também têm distrófica recessiva do tipo intermediária, eles têm mais unhas distróficas, as unhas nesses casos podem cair, né, e não crescerem mais, como é o caso aqui. A gente pode encontrar algum tipo de pseudosindactilia, lesões em formas de manchas, lesões mais crônicas, nos pés, nas pernas, mais disseminado, né? E a gente vai encontrar também quadros mais severos, bolhas por todo o corpo, fechamentos da mão em casulo, de diversos níveis a gente pode ver esse fechamento. A gente pode ver também fechamento em casulo nos pés, feridas ulcerativas, né, feridas que levam também a uma formação de carcinogênese, acometimento oral e dentário e ocular. E a EB juncional, ela é um pouquinho mais rara da gente encontrar, tá? Ela é 5% dos subtipos de EB, né? Essas bolhas em clivagem nessa camada da membrana lúcida, ela leva a uma série de sangramentos, né? E essa EB, ela é bastante grave quando ela está do tipo severa, ali no primeiro atendimento neonatal. A gente tem que os genes afetados são as lamininas, né? Pode ser a laminina A3, B3 e C2, e ela tem um padrão sempre hereditário recessivo, tá? Os quadros intermediários estão mais relacionados a colágeno do tipo 17. Então, aqui, como comentei, né, a gente tem uma série de sintomatologias, tanto na pele como também mais de comprometimento generalizado. A gente tem bolhas acontecendo na camada da pele, da córnea, dos órgãos internos, dá um comprometimento também cardíaco bastante importante nessas crianças, né? Risco maior de carcinogênese. Então, aqui para vocês terem uma ideia, a gente tem essas manchas e feridas
com um aspecto mais sanguinolento, que é diferente da distrófica, né, que não tem tanto essa cara de sanguinolenta. E a gente tem também pessoas que crescem na sua fase adulta, que têm acometimentos mais leves. Quase sempre a gente vai ver um acometimento oral, cáries em maior frequência, perda de cabelo e feridas na cabeça. E por último, a gente vai falar da EB do tipo Kindler, né? Ela foi introduzida aí no Consenso Internacional de Diagnósticos para Epidermólise Bulhosa só em 2014, porque ela não havia até então sido identificado alterações nesse gene que é o chamado FERMT1, tá? Esse gene expressa a proteína Kindlerina, né? E essa proteína ela é responsável, então, por fazer essa adesão de todas as camadas, e é por isso que essas bolhas podem estar aqui de uma maneira mais disseminada. É bem raro a gente encontrar esse subtipo na clínica, né? Geralmente não há um acometimento interno muito grave, tá? Mas a gente encontra algumas características bem específicas, como fotossensibilidade, tá? Um acometimento dos órgãos genitais e trato urinário. A gente tem também uma perda dentária importante na primeira infância, ocasionada por um aumento da gengivite, inflamações na boca, né? Algumas feridas acontecem, mas de forma mais localizada nas pernas e nos pés, né? E elas tendem a diminuir com a idade. Então, ao longo do crescimento, essas feridas podem até desaparecer. Porém, por causa da fotossensibilidade e por causa também do acometimento de um câncer de pele bastante importante nesses pacientes, existe um risco de câncer bastante importante nessas pessoas, tá? Então, aqui algumas fotos também para contextualizar o que vocês costumam ver na clínica, ou se vocês estiverem se deparando com um primeiro atendimento com essas pessoas, são sinais que devem ser chamar a atenção, né? Fotossensibilidade, essas manchinhas aqui no rosto, manchinhas na pele, né? As unhas, elas aparentemente ficam de uma maneira quase que normal, mas elas podem ficar um pouquinho mais distróficas, sofrer mais processos de fungos ao longo de micose, né, ao longo do crescimento, e as gengivas e os dentes, como a gente comentou já também. O cuidado nas EBs, ele é um cuidado interdisciplinar, né? Ele envolve desde um primeiro atendimento ao recém-nascido, com pediatras, né, com enfermeiros, médicos gerais, especialistas, né, o geneticista aí vai exercer um papel importante no aconselhamento genético para a família. Quase sempre a gente vai precisar também de um aporte psicológico, seja para a família, seja para a pessoa com EB, né? E também um suporte de fisioterapeutas, dentistas e podiatras, que aqui no Brasil a gente não tem essa especialidade, mas é uma especialidade bastante importante para essas pessoas, já que elas têm muitas feridas nos pés, né? Quando a gente fala de EB mais grave, aí a gente já precisa de uma rede de cuidado um pouquinho maior. E essa rede de cuidado, ela precisa ser anual e comprometer uma série de especialistas mesmo, né? Oftalmologistas, fonoaudiólogos, a gente precisa de cardiologistas todo ano, né? Médicos específicos num procedimento cirúrgico simples, às vezes é quebrar um braço, aconteceu uma queda, né? Ou vai precisar operar alguma coisa relacionada ao trato gastrointestinal. Esses médicos precisam todos ser especialistas e ainda conhecer a epidermólise bulhosa para que eles tenham a conduta correta e não causem mais lesões, né, nessas pessoas pelos procedimentos. A cura para a epidermólise bulhosa, por ser uma doença genética, não há cura no momento. Existem várias terapias que estão acontecendo no mundo buscando uma melhora na qualidade de vida ou possivelmente uma cura de alguma das partes que são mais comprometidas nas pessoas com epidermólise bulhosa do tipo mais grave. Então, as terapias que nós temos no momento envolvem tanto alternativas terapêuticas para epidermólise bulhosa distrófica recessiva, como também para juncional.
As terapias envolvendo epidermólise bulhosa simples estão mais relacionadas a uma cicatrização melhor do local da pele onde ela está sendo mais comprometida. Então, existem terapias envolvendo a própria célula do paciente ou terapias envolvendo células de doadores. Mas a melhor alternativa é a gente construir uma forma de modificar essas células através de uma terapia gênica, pegando a própria célula do doador e fazendo isso no laboratório, né? Então, a gente tem como obter células de fontes diferentes, ou então uma célula que tem o potencial de gerar células de origens diferentes da própria pele ou de reconstituição da medula óssea, e fazer tanto uma terapia local, que seria uma terapia relacionada à região da pele onde está mais comprometida, montando enxertos de pele ou fazendo injeções dessas células modificadas geneticamente nos locais das lesões, ou também, ainda mais, fazer uma terapia sistêmica, já que para essas epidermólises bolhosas mais graves, a gente tem um comprometimento dos órgãos internos. Então, a gente teria um benefício mais sistêmico buscando essas terapias que prometem ou buscam corrigir as células da medula óssea, por exemplo. Tudo isso ainda está sendo estudado, mas existem vários avanços, e inclusive estudos em fase 3 que vocês já vão ter visto aí na aula com o Davi e em outras aulas desse mesmo bloco de pesquisa e no futuro também. O nosso grupo tem desenvolvido uma terapia gênica, uma estratégia de terapia gênica, né, muito similar a essas tentativas que estão acontecendo no mundo, mas de uma forma inédita aqui, buscando tanto um benefício da qualidade de vida para o paciente com epidermólise bulhosa distrófica recessiva, como também uma, quem sabe, possível cura aí de algumas regiões dessa pele. Então, a nossa estratégia é fazer uma edição gênica utilizando para isso vetores virais do tipo Sendai vírus, né, que vão ser utilizados para carregar a nossa modificação genética para as células das pessoas com epidermólise bulhosa, e as células que a gente busca como alvo são os fibroblastos, as células da pele, tá? Essas células, após serem corrigidas, elas vão ser utilizadas para montar uma pele artificial no laboratório. Para isso, a gente pretende, então, restaurar essa expressão de colágeno 7 através dessas células modificadas e levar esses enxertos para as feridas de maior área e proporção. Para as feridas onde a gente tem uma menor área em proporção e que elas podem ser mais difíceis de acessar através de enxertos, principalmente nas áreas das juntas, ali entre os dedos dos pés, né? São áreas bem complicadas da gente transplantar. Então, a gente está pensando em desenvolver um outro tipo de terapia, uma terapia mais local. E para isso, a gente vai levar o nosso próprio material genético já construído através do uso de uma pomada com um biomaterial ali que vai ajudar na absorção desse vírus pelas células das pessoas. Então, as próprias células serão corrigidas geneticamente com essa ferramenta de terapia gênica, e você vai ter um tempo ali de expressão, e você vai poder reaplicar, fazer isso na sua casa, de uma maneira mais simples, que não precise tanto de uma internação, e não precise fazer esses enxertos que são mais complexos, né? Então, são duas alternativas que a gente está desenvolvendo aqui no Hospital Albert Einstein, nesse grupo de trabalho de EB. Então, aqui eu vou deixar para vocês algumas referências, né, que eu usei nessa aula, o consenso, né, no qual a gente se baseia essas classificações do tipo de pele, alguns infográficos que vocês encontram na biblioteca da Debra, do site da Debra Brasil, que são de grande utilidade para quem está tendo um primeiro contato com EB e para as pessoas que não são da área da saúde, para vocês compartilharem. E o primeiro também guideline utilizado para a classificação dos subtipos de EB, que são bastante extensos e a gente pode precisar em algum momento, tá? Então, como última mensagem, eu deixo aqui um sentimento, né, de disseminação, de compartilhamento, para que tipo de doença a gente está enfrentando, né, e compreender, e entender e contextualizar essa pessoa, tanto na sociedade como no sistema de saúde que a gente vive todos os dias. Então, agradeço pela aula de hoje, muito obrigada.